Boa tarde, a paz do Senhor, Deus que abençoe a vida de cada um dos irmãos, amém? Eu gostaria de deixar uma mensagem que se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 35 em diante, que fala da cura do cego de Jericó, tá certo? E aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. E ouvindo o tropeiro de uma multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eis que ia na frente e o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Imediatamente tornou a ver e o seguia glorificando. E também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lá em Marcos, no capítulo 10, fala que esse mendigo se chamava Bartimeu, filho de Timeu. Irmãos, enquanto o cego estava na beira do caminho, mendigando, ele não estava conseguindo nada. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu vou explicar. Bartimeu, ele estava na beirada do caminho. Em Marcos fala que Jesus estava saindo de Jericó. Aqui em Lucas está falando que ele está entrando em Jericó. Ô pastor, não tem coerência. Isso tem, querido. Se você for olhar a antiga Jericó, era saída e outra era a entrada. Tá certo? Assim os historiadores contam. Mas o que eu quero te dizer é que Jesus já tinha passado pelo cego Bartimeu. Enquanto ele estava mendigando, Jesus estava passando. Mas quando ele soube, Bartimeu soube, que aquele alvoroço todo que estava em volta era Jesus que estava passando, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Em Israel, irmão, todo mundo sabe que Davi era um grande vulto. Ele era um grande nome em Israel. Todo mundo que usava o nome de Davi se prestava atenção, assim como era com Moisés, assim como também é com Elias, assim também como é com Daniel, o grande profeta Ezequiel, o grande profeta messiânico Isaías, o profeta das lágrimas Jeremias. Quando se ouvia falar desses nomes, o israelita por si só ele já para. E Jesus para porque ele ouviu falar de Davi. E todo mundo sabe que Davi era um grande vulto em Israel. E ele compara Jesus, filho de Davi. E Jesus para e manda chamar ele. Enquanto ele estava mendigando, não aconteceu nada. Mas quando ele parou de mendigar e ele começou a clamar, a história mudou. Por que mudou? Porque Jesus escutou o clamor de um necessitado. E quando Jesus para, querido, até o inferno estremece. Por causa de quê? Porque vai acontecer algo diferente. Vai acontecer algo de novo. Vai haver um grande milagre. E nada, nem o inferno, nem potestade, nem principado, e nem o arte da maldade vai conseguir fazer nada. Porque Jesus está parado. Jesus está determinado a mudar a história. E Bartimeu, levanta-te, cego. Vem, o mestre te chama. A primeira coisa que acontece com Bartimeu, ele arranca a capa. Ele deixa a capa cair. O que seria hoje, nos nossos dias, o cego anda com a bengala. E ele vai até a presença do mestre. E o Senhor pergunta: o que queres que eu te faça? Aquele homem podia pedir tantas coisas: a morte dos seus inimigos, aquelas pessoas que afrontaram, que vivia jogando ele na marginalidade. Não, ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo no seu clamor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A misericórdia encontrou Bartimeu.
Bartimeu sabia que ali estava a grande oportunidade da vida dele. Bartimeu, ele era um homem que ele tinha visto, ele perdeu, ele ficou cego com o tempo. E ele agora é a hora de eu restituir novamente, de eu recuperar o que eu perdi. Ele fala, Senhor, eu quero tornar a ver, eu quero voltar novamente a enxergar. E o Senhor vira para ele e fala, então veja. E imediatamente se abriram os seus olhos. E ele volta novamente a enxergar. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero te dizer que quando você tem um objetivo e você estiver clamando a Deus, Ele vai parar em teu socorro. Ele vai parar por causa do seu clamor. Ele está ouvindo o seu clamor. Lá em Jeremias capítulo 33, 3 fala, clama a mim, que eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vós ainda não sabe. Ele está falando clama. Lá em 2 Crônicas 7,14 fala mais ainda, mais forte ainda. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, ele está falando do povo dele, o povo escolhido, eu, você, nós, ele vai nos perdoar os nossos pecados, o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados. Ele vai sarar a nossa terra. Talvez hoje você esteja enfermo e Deus está te dando cura. Talvez hoje você esteja desempregado e Deus está abrindo uma porta de emprego. Talvez você está indo para o cárcere e Deus está abrindo a porta do cárcere. Em vez de você entrar lá para dentro, Deus está tirando você para fora. Talvez armar até um laço para sua vida e Deus está desfazendo esse laço porque Ele está te dando vida e vida em abundância. Talvez você diz assim, pastor, eu não tenho nada dentro da minha casa. E talvez Deus está abrindo a porta da tua casa e entrando no teu celeiro para abençoar o teu celeiro. Talvez o teu filho está no mundo das drogas e Deus hoje está abrindo uma porta e tirando ele do mundo das drogas e libertando ele. Talvez a tua filha está na prostituição e Deus está dizendo assim, a partir de hoje você está sendo limpa, purificada. E Deus está chegando com salvação sobre a vida dela, sobre a vida do teu esposo. Talvez o teu esposo está jogado aí no mundo das drogas, no mundo do álcool, da criminalidade. Deus está dizendo, hoje chega a salvação na sua casa. Porque você está clamando, porque Deus escuta o clamor de um necessitado. E Ele está tornando dar novamente a alegria da sua salvação sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua parentela. Mas você tem que clamar. Para de mendigar. A palavra de Deus está falando, olha, na hora que você clamar, Deus vai operar. Talvez muitos endemoniados vão mandar você até se calar. E Deus está dizendo, clama a mim, que eu vou te responder. Enquanto você estiver mendigando, o Senhor está passando. As misericórdias de Deus está passando hoje aí na tua casa, na tua família. Está chegando nesse momento sobre essa mensagem no teu celular, no Facebook, no Instagram, sei lá, em alguma parte. E Deus está dizendo, estou libertando. Talvez você armou até um laço aí para você se enforcar, para você tirar a sua vida. E Deus está dizendo, não é hora. Talvez você vai dizer, eu vou me tirar da ponte, eu vou me matar. Não é época de você se matar, é época de você viver as novidades de Deus, as coisas boas de Deus. Para de ficar mendigando. Eu vi ontem, agora de madrugada, melhor dizendo, eu vi um jovem. Eu vi ele de criancinha, ele estava desviado, ele estava parado. E ele tornou novamente a casa do Senhor. O pai dele estava em lágrimas. Os irmãos estavam glorificando e exaltando. Por quê? Porque há alegria naquele que se salva. Deus não tem prazer na morte de ninguém, muito pelo contrário. Deus tem vida e vida em abundância. Deus tem coisas boas para a tua vida. Ei, querido, a palavra de Deus fala para nós que o céu é conquistado à força. Tá certo? As lutas, as dificuldades vêm. Mas Deus vai te dar graça, sabedoria e inteligência para você passar por todas elas.
E aí você vai dizer assim, só o Senhor é Deus. Aí você vai fazer como Zaqueu, como Bartimeu. Você vai se alegrar no Senhor, porque Ele tornou novamente a dar a você o que você havia perdido. Eu não sei o que você perdeu, mas nessa tarde Deus está dizendo, clame a mim, que eu vou te responder e vou tornar a restaurar a alegria na tua vida, na tua casa, na tua família, no meio da tua parentela, porque eu sinto prazer em te abençoar, diz o Senhor dos Exércitos. Se tu creres e ouvires a voz do Senhor, seu Deus, você verá a glória de Deus adentrando sobre a tua vida e sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre o teu ministério. Toma posse dessa palavra, em nome de Jesus Cristo, e Deus que te abençoe para a glória de Deus. Amém? Forte abraço. Preste muita atenção. Clama, clama, grite, peça socorro. Bartimeu fez isso. E ele conseguiu. Porque Deus parou por causa do seu clamor. E se você clamar, Deus hoje está parado com as misericórdias estendidas sobre a tua vida. Amém?